Galera, chegou um momento em que o mundo da Hestia foi completamente fechado. Caiu, se quebrou. Ela estava apertando os dedos tão forte que poderiam sangrar a qualquer momento. E diante dela estava aquela deusa que era arrogante, que estava teimosamente se recusando a desistir e entregar o Bel de volta para ela. A Freya, que queria sob todos os meios ficar com o poder do último herói que restava no mundo. E para isso, ela obrigou a Hestia a ceder a todo custo. E ainda transformou todo o horário na sua própria caixa de areia, ela fazia o que quisesse com todo mundo. Então senta aí, pega a pipoquinha e se prepara que hoje você vai conferir tudo o que aconteceu, né, da grande despedida da Hestia pro Bel, depois de ter toda a sua família massacrada pela família Freya. Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, todo mundo sabe que a Hestia e a Freya, desde o início, desde que Damacy é Damacy, são uma das maiores rivalidades que existem dentro do anime, justamente por conta do Bel. A Freya, a gente sabe que é loucamente apaixonada pela alma do Bel, quer sempre estar com ele, e agora ela foi rejeitada por ele. E a Hestia traz todo o carinho de uma mãe deusa para ele, só que, assim como a gente comentou no vídeo anterior, a Freya não deixou barato para a Hestia. Ela massacrou toda a família Hestia e o Bel, inclusive, o seu capitão, foi derrotado com apenas um golpe do Ottar, o cara mais brabo de todo horário. E o resto do pessoal não morreu, foi massacrado, mas não morreu. Pode-se dizer que eles ficaram à beira da morte, mas foram capturados em si pelos outros capitães da família Freya e todos eles em condições críticas, ficando literalmente entre vida e morte, como a gente falou. Ou vai pra lá ou vai pra cá, mano, não tem jeito. Então, nos movendo novamente para o confronto entre as duas deusas, a Freya estava na frente da pequena deusa Hestia, simplesmente vendo ela com bastante respeito, né? Não queria menosprezar a Hestia de forma alguma. E depois de todo o alvoroço da cidade de Horário, quando isso se acalmou, a própria Freya disse as palavras frias que estava tudo terminado. A família Hestia tinha acabado de ser aniquilada, só que a Hestia de primeira mão não entendeu, né? Não era capaz de compreender o que ela estava falando ali. Até que então todos os capitães da família Freya se apresentaram em cena e carregavam consigo objetos bastante característicos dos membros da família Hestia. Como por exemplo, eles tinham a besta da Lilia, a espada do Elfo, o leque da Haruhime, a katana da Mikoto. E detalhe, cada um desses objetos estavam danificados quase ao ponto de estarem quebrados. Foi aí que a Hestia se tocou. E de repente ela trouxe uma proposta bastante agressiva e louca, né, que foi declarada. A Freya pediu para a Hestia que entregasse o Bel, para que a Hestia fizesse uma conversão de família e renunciasse para Freya, tá ligado? E ameaçou inclusive a Hestia, ainda dizendo que se ela negasse, um dos seus dependentes seria morto. E assim ela continuaria perguntando novamente até que todos os descendentes dela fossem mortos. E se ainda assim a Hestia mantivesse essa teimosia e não aceitasse, era quando a Freya ia simplesmente matar a própria Hestia e enviar ela de volta para o céu. E assim, com a Hestia morta, o Bel agora estaria livre e seria tomado pela família Freya de qualquer forma. Mano, a expressão da Freya permanecia inalterada quando os olhos da Hestia começaram a se arregalar nesse momento. Ficou bastante claro que ela estava totalmente preparada para fazer o que ela bem entendesse. Ela estava dando a sua palavra de ferro ali. Essa era a sua vontade divina inabalável, com a expressão de uma divindade que havia totalmente descartado todos os vestígios da humanidade. Não queria mais saber de ninguém. A Freya simplesmente então declarou que essa era a sua oferta final. Não ia rolar mais nada depois disso. Uma última demonstração de bondade e compromisso que ela tinha com a Hestia. Ela afirmou isso com uma voz tão fria quanto o vento gelado soprando no dia escuro de inverno. A Hestia começou a hiperventilar, respirar muito rápido, a respiração dela ficou ofegante quando o peso da escolha caiu sobre os ombros dela. E um brilho inexplicável de suor começou a aparecer, ela não sabia o que fazia. Porra, qualquer um numa situação dessa ia ficar desesperado, você não ficaria? Eu ficaria. Mas a Freya não permitiu nem isso acontecer. Ela simplesmente puxou o cabelo da Hestia, forçando os olhos das duas a se encontrarem, e falou pra ela, e aí, qual vai ser a sua escolha? O Bel ou o resto da sua família toda? Pouco antes que ela pudesse fazer alguma declaração, de repente uma voz de um homem frívolo chamado, com distância aí, né, apareceu de alguma forma mais descontraída. Claro que nem ele mesmo conseguia esconder a tensão que permeava tudo e todos naquele lugar. Mas ainda assim ele interveio, que era o Hermes, um dos deuses mais misteriosos que habitavam o mundo inferior. Ele quis entregar um ponto de vista diferente, mas antes que ele pudesse falar alguma coisa, sequer, né, dizer qualquer palavra, a Freya já olhou para ele com os olhos afiados e disse que se ele tentasse atrapalhar o plano dela, ela mesma não ia ter problema nenhum de acabar com ele, ela não hesitaria em simplesmente matar o Hermes também. Tanto o deus que estava diante dela, como também aniquilar toda a sua família. Ela não estava, literalmente, era o que ela queria acabar com o mundo.
O Hermes então manteve o seu sorriso facial, só que ainda assim tinha o suor, né, na nuca dele escorrendo. Quando a Hestia tropeçou um pouco para trás, ele ficou entre as duas ali, como se fosse no formato de triângulo, e eles foram divididos enquanto Ottar observava com silêncio tudo o que estava acontecendo. E, pô, com toda a família diante dessa ameaça, o Hermes ainda tentou acalmar o seu pulso aí, dizendo pra Freya pra não interpretar ele mal. A única coisa que ele veio fazer aqui era simplesmente trazer um ponto de vista mais neutro. Assim, eles talvez chegassem a uma solução, onde a Freya obtivesse o que ela queria sem a necessidade de derramar mais sangue inutilmente, e nem de ser forçada a enviar a Hestia pro céu. Depois de escutar isso, a deusa da beleza decidiu deixar o seu orgulho de lado e deixar o Hermes continuar, terminar de falar o que ele tinha para falar, né, contar essa história aí. Bom, o que a gente sabe é que ela não permitiria que um assunto fosse adiado ou decidido mais tarde, né, depois de um tempo. Nem ela permitiria também que o Bel ou a família Hestia escapasse para a guilda. Ficou mais do que claro pelo olhar da Freya que essas opções não estavam na mesa para jogo. E isso foi ultrajante, ultrapassagens sem limites que ela tinha, que normalmente provocaria uma reação que várias autoridades, né, chegariam ao ponto. Mas como a perpetradora era a Freya dessa parada, bom, as coisas seriam ignoradas, né? A Freya era a mais forte de todas, tinha a família mais forte do mundo. Então aqui, o deus da mensagem respondeu que existiam certas regras interpostas pelos deuses antes deles descerem ao mundo terrestre, que todos, sem exceção, deveriam seguir. Uma dessas, que era a principal das regras, era a criação das famílias. Quando uma criança, por assim dizer, um humano, faz um contrato com o deus, esse contrato não pode ser quebrado em menos de um ano. Depois de passar 365 dias, aí tudo bem, né? Essa pessoa teria a escolha de ir para um outro deus, uma outra família, ou ficar na sua família. E o Bel, desde o momento em que se juntou à família Hestia até o presente, só tinha um curso de não mais do que 6 meses, ou seja, ainda não tinha cumprido todos os requisitos mínimos para realizar o processo desse pedido absurdo que a Freya estava fazendo a Hestia. Portanto, se ela quisesse o menino, já que era uma regra, sem nenhuma exceção, lembrando, né, enfatizando isso aí, até mesmo ela tinha que aceitar cumprir de acordo com isso. Quando ela estava no céu, ela concordou com essa parada, então ela não ia realmente largar a qualquer custo uma coisa que ela concordou. Entendendo toda a situação, então, a Freya tomou a decisão de em busca de não matar a Hestia, né, e aceitar os termos que antes ela mesma havia acordado. Ela decidiu fazer um cessar-fogo aí temporário nesse lugar. Mas enquanto isso, ela ficaria com o Bel junto com ela e não esqueceria a Hestia de que dentro de 6 meses ela deveria cumprir a sua promessa e entregar o Bel, né, para os seus filhos. Então assim, ignorando, né, essa lisonja insinuante do Hermes, ela chamou o Ottar e fez ele pegar o Bel, depois de estar assistindo em silêncio, ele pegou o Bel enquanto virou de costas para a Hestia e para o Hermes. Cara, só que a Hestia avançou enquanto observava a Freya e o Ottar, levando o menino embora. Ela se recusava a entregar o Bel assim, mas o Hermes agarrou no seu ombro, né? Puxou ela, dizendo que se ela lutasse contra a Freya ali, nada além da morte ia estar à espera dela, literalmente. Pô, a Hestia não tinha força suficiente para lutar contra a Freya, afinal de contas ninguém tinha, né? E seguindo todas as circunstâncias, o Hermes agradeceu a Freya com tanta compaixão, né? Por ela ter tido essa compaixão com eles, e por mais que a Hestia tentasse por se rebater ali, lutar contra isso, no fim, o Hermes falou para ela aceitar que ela tinha perdido, e ela teve que aceitar que perdeu. Depois disso, a Freya deu meia volta e começou a ir embora. Foi aí que o Hermes viu a chance da Freya não ouvir e contar para Hestia que ela ainda poderia bolar um plano. Não tinha acabado ali, ela perdeu a batalha no dia, mas não a guerra. A guilda, outras famílias, o mundo inteiro, o Hermes disse para Hestia usar tudo e qualquer coisa que ela pudesse, reunir todos os aliados que pudesse para roubar o Bel de volta para ela, tirar da família Freya. A gente sabe que a Freya é a rainha incomparável, mas essa é apenas mais uma razão para Hestia continuar lutando contra a Freya, porque ela tinha mais do que alguns inimigos, era todo mundo contra ela. Cara, e olha só, não tinha uma causa que justificasse o ataque tirânico que a Freya tinha feito. Ela tinha roubado o Bel à força, sem qualquer preocupação com a desaprovação ou consequências do que isso poderia trazer. Se nada mais houvesse, a maioria das pessoas quase que certamente simpatizavam com a Hestia, então, pô, não ia ter como. Se a vítima tivesse sido um grupo como os Evils, né, um grupo do mal, então teria até sido considerado apenas uma coisa aceitável, né? E de fato havia precedentes para Freya esmagar uma organização inteira, né, repugnante, apenas para roubar a criança pela qual ela se interessou. Só que a causa era totalmente diferente. A causa da família Hestia era sem dúvida uma causa justa. E mais do que qualquer outra coisa, o ímpeto da vez aqui foi o Bel Cranial, o super novato que excitava infinitamente Horário. Todo mundo conhecia Bel e gostava dele. Não era apenas uma pessoa comum da cidade. Outros aventureiros e divindades certamente iam protestar
contra essas, levar ele à força e submeter uma conversão contra a sua própria vontade. E foi aí que o Hermes falou pra Hestia que ela tem muitos, mas muito mais aliados do que ela imaginava. E se isso ficasse impune, pelo menos Hefesto, que é aquele mais próximo a ela, ficariam indignados e com certeza se oporiam a Freya. Hefesto com certeza despertaria sua família e confrontaria a Freya. Era fácil imaginar sua velha amiga, que tanto desprezava a traição, tomando uma posição nisso daí. Sendo fracos ou não, tanto Takemi Kazuchi quanto Miyate responderiam esse chamado também. E quando eles entrarem na briga, isso colocaria tudo em movimento, levando as coisas ao extremo. Se eles pudessem obter ainda o apoio da família Locke, então, na pior das hipóteses, seria possível até travar uma guerra, em termos relativamente equilibrados, né, igualitários, com a família Freya. Aí as coisas iam ficar iguais. No mínimo, com o tempo, seria possível criar algum tipo de estratégia para conseguir recuperar o Bel e não deixar eles nas mãos da Freya. E isso era o que o Hermes queria desesperadamente que a Hestia visse. Com toda a força ele estava tentando fazer isso. Ele disse para a Hestia para ela guardar suas energias e buscar o melhor espaço, se preparando para formar um bom plano no futuro. Porque quanto menos esperar, eles já estariam iniciando o seu contra-ataque. A Hestia entendeu todas as intenções do Hermes e perguntou por que ele estava fazendo isso, por que ele se importava tanto com o Bel. E ela não pôde deixar de se sentir incrédula ao ouvir a explicação dele. Ela não acreditou nem por um instante que o Hermes, o epítome da neutralidade, escolheria arriscar o desagrado da Freya apenas para ajudar um velho amigo, para a causa de um velho amigo, que era a Hestia. Mas o Hermes respondeu que seria melhor para o Bel ficar com a Hestia. Ele percebeu isso. Para o bem do próprio Bel, ele tinha que ficar com ela. E o Hermes, ao tempo, ele foi vendo que o crescimento do Bel junto da família Hestia tinha sido muito bom. E isso era realmente algo que poderia fazer com que ele se tornasse o grande herói do mundo. A Hestia respirou fundo então e acalmou todos os seus nervos. Ela olhou uma última vez para as costas do menino que estava sendo carregado inconscientemente nos ombros de Ottar e depois murmurou para si mesmo um adeus, falando para o próprio Bel. Mas ela disse para ele não se preocupar, porque em breve ela vai voltar por ele. E teria sido bom que as coisas terminassem nesse momento. Mas tudo foi prolongado, uma coisa terrível aconteceu. A Freya, por um determinado momento, parou e deu meia volta para se dirigir para os dois, Hermes e Hestia. Com um sorriso quente no rosto, como se visse através dos seus planos, né, o que eles estavam murmurando, ela disse que a propósito de Hestia, ela precisaria de um seguro para ter certeza de que ela pagaria a sua promessa dentro de 6 meses. Por isso, a Freya iria libertá-los e causaria uma invasão generalizada. Depois de dizer aquelas palavras, que não tinha significado nenhum para a deusa de Rogar, o Hermes começou a tremer, meu irmão. Começou a sentir medo de tudo. Naquele momento, a Freya havia superado até mesmo os planos de Hermes, tudo que ele havia previsto. Ela nem sequer estava disposta a deixar os dois ter uma oportunidade de lutar. O tom de pele do deus, então, começou a ficar azulado, mano, e o suor tava borbulhando na sua cabeça, porque tinha acabado de ouvir que a Freya estava prestes a cometer uma loucura, que ela ia atacar toda a humanidade. E o céu cinza começou a gemer, como se movesse num grande esforço. Um sino começou a tocar, sinalizando a tremenda mudança que estava varrendo a cidade. A situação estava mudando, literalmente, num ritmo muito mais vertiginoso. Rayman e os outros funcionários da guilda ficaram atordoados quando a deusa, que estava indo na direção do centro da cidade, parou de repente e falou para reunir todo mundo no Parque Central. Por uma fração de segundo, seus olhos prateados começaram a brilhar encantadoramente. E aí já era tarde demais quando o Rayman percebeu que ela estava encantando todo mundo. As pessoas ao redor dele começaram a tremer de forma não natural. Entretanto, um êxtase semelhante a transe começou a surgir, como se as suas almas estivessem todas sendo escorregadas dos seus laços mortais. Crianças, divindades, qualquer um que seja. Todos eles tinham que trazer o máximo de pessoas possíveis também, né? Para que providenciasse que a voz da Freya alcançasse todos os cantos da cidade. No mesmo momento em que o Hermes gritou, a Hestia fez o que ele pediu, liberou o seu poder divino, que era o que ela precisava fazer para não ser atingida. Pessoas comuns, aventureiros, divindades, cara, todos estavam desamparados, exceto alguns, né? Por exemplo, o Hermes e a própria Hestia por causa dos poderes da Hestia. O momento final chegou sem aviso. O coração de cada ser vivo pulou uma batida e começou a tremer. Os olhos azuis acinzentados de todos, cheios de um brilho prateado, começaram a emanar. E a voz da garota se tornou uma corrente de prata, ligando tudo à sua vontade. Não tinha como. A Freya estava dominando tudo. Nos céus distantes de Horário e ainda agarrando a Lil, as Fih testemunhou todo o momento em que a vontade de uma deusa que nenhum mortal poderia ver estava se transformando numa enorme cúpula cintilante que cobria toda Horário.
estava sendo tudo destruído. Ela era a única que podia ver o momento em que um feitiço tão terrível consumia toda a cidade. As almas do consciente e do inconsciente todas foram dominadas, subjugadas, torcidas e finalmente unidas com uma única alma. Ninguém tinha nem mais voz, não podia falar nem nada enquanto a voz tranquila soava nos seus ouvidos da Freya. Naquele dia foi aonde o horário literalmente se transformou por completo e a Freya conseguiu dominar tudo para poder levar o Bel exatamente para onde ela queria, colocar ele à mercê dos cuidados da sua própria família. Só que as coisas não acabavam por aí ainda. Depois do Bel acordar, ele não sabia o que tinha acontecido. Ele mesmo foi contra a vontade e o horário literalmente achava que ele já era da família Freya. Olha só, em 6 meses as coisas poderiam acabar assim. Mas será que vai continuar? Será que não vai? O que será que pode acontecer mais pra frente? Eu quero saber de você, cara. Se você curtiu esse vídeo aqui de Damate, capricha naquele like e já comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer também e outros momentos épicos pra gente trazer aqui. Não importa se esses momentos sejam de Damate, se sejam de outro animes, a gente quer trazer mais pra vocês, mais histórias completas, mais momentos que tiram o fôlego pra poder, conhecer várias obras, várias histórias dos animes, sinistraças, então, top demais, vai ser muito bom. Obrigado por esse vídeo, obrigado por acompanhar do início até o fim e não esquece também da sua inscrição com o sininho ativado, cara, isso é o mais importante, porque eu vou continuar trazendo aqui, vou continuar acompanhando e alimentando sempre esse canal e a sua mente, mais importante de tudo é a sua mente, né, com informação sobre animes, beleza? Um forte abraço, aquele beijo no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein, cara, até a próxima, valeu!